Certo, os jurados estão presentes, mas todos podem se sentar. Então, senhoras e senhores, vocês verão que o quadro de vocês ainda não está pronto. Certo. Então, vocês têm mais um pequeno conjunto de instruções. Eu vou ler para vocês. E vamos lá. Membros do júri, há mais uma instrução que vocês devem considerar agora. Por razões legais, vocês não puderam considerar essa instrução até chegarem ao seu primeiro veredito. Todas as instruções fornecidas a vocês na primeira fase deste processo ainda se aplicam. As instruções adicionais que estou prestes a ler para vocês também se aplicam à segunda fase do julgamento, que é o que vamos fazer agora. Agora vocês ouvirão provas adicionais. Vocês devem considerar essas provas adicionais e as provas que vocês já ouviram anteriormente ao tomar sua decisão. Todas as instruções anteriores que eu dei a vocês ainda se aplicam ao seu veredito. Quanto a se o Estado provou ou não cada um dos elementos exigidos, além de qualquer dúvida razoável. Então, a próxima página traz o item 10.15, condenado por crime grave em posse de arma de fogo, que era a sexta acusação da denúncia. Para provar o crime de condenado por crime grave em posse de arma de fogo, o Estado deve provar os seguintes dois elementos, além de qualquer dúvida razoável. Primeiro, Joseph Killens já havia sido condenado por um crime grave. Segundo, após a condenação, Joseph Killens, de forma consciente, possuía ou tinha sob sua guarda, custódia, posse ou controle uma arma de fogo. Ou, Tribunal instrui vocês de que incêndio criminoso era considerado um crime grave sob a lei do Estado da Flórida e era punível com prisão por um período superior a 1 ano em 14 de dezembro de 2009. Condenado, entre aspas, significa que uma sentença foi proferida em um processo criminal por um tribunal declarando o acusado culpado. Arma de fogo significa qualquer arma que seja projetada para ou que possa ser facilmente convertida para disparar um projétil pela ação de um explosivo. A armação ou receptáculo de qualquer dessas armas. O termo, entre aspas, sobre ou com a pessoa significa fisicamente com a pessoa ou facilmente acessível a ela. Guarda, entre aspas, e custódia, entre aspas, significam responsabilidade imediata e controle exercido por uma pessoa sobre o objeto mencionado. Os termos guarda, custódia e controle podem ser usados de forma intercambiável. Para provar Joseph Killens e provar que Joseph Killens possuía uma arma de fogo, o Estado deve provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele a sabia da existência da arma de fogo e B, exerceu controle intencional sobre ela. O controle pode ser exercido sobre uma arma de fogo, seja ela portada pela pessoa, próxima a ela ou em um local completamente separado. A mera proximidade de uma arma de fogo não estabelece que a pessoa exerceu controle intencional sobre ela, na ausência de provas adicionais. O controle pode ser estabelecido por meio de provas de que Joseph Killens tinha poder pessoal direto para controlar a arma de fogo ou a capacidade atual de fazer com que outra pessoa controlasse. A posse de uma arma de fogo pode ser exclusiva ou conjunta, ou seja, 2 ou mais pessoas podem possuí-la. Conscientemente, entre aspas, significa o conhecimento real e a compreensão dos fatos ou da verdade. Conscientemente significa um ato feito de forma voluntária e intencional, e não por engano, acidente ou outro motivo inocente. Próxima página. Conclusões sobre a condição de reincidente após soltura da prisão. Vocês consideraram Joseph Killens culpado de sequestro à mão armada, violência sexual com arma letal, posse de arma de fogo, roubo com arma de fogo, menos de $750 com arma de fogo e posse. Tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau, uso de arma de fogo e graves lesões corporais, e roubo de menos de $750. Agora você deve determinar se o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, se o sequestro armado durante a prática de um crime, a violência sexual com arma letal, que era uma arma de fogo, e a posse, roubo com arma de fogo, menos de $750, arma de fogo e posse, tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau, com arma de fogo e grave lesão corporal, e roubo, menos de $750. Foi cometido dentro de 3 anos após o Sr. Killens ter sido liberado de uma unidade prisional estadual operada pelo Departamento de Correções da Flórida. O tribunal instrui que o incêndio criminoso é punível com pena superior a 1 ano na Flórida. Unidade correcional estadual, entre aspas, significa qualquer prisão.
Veredito, que é 3.12, vocês podem considerar Joseph Killings culpado conforme acusado ou inocente. Se vocês proferirem um veredito condenatório, ele deve ser para infração mais grave no formulário de veredito para cada acusação que tenha sido comprovada, além de qualquer dúvida razoável. Se vocês concluírem que nenhuma infração foi comprovada além de qualquer dúvida razoável, então é claro, o veredito de vocês deve ser de não culpado, o veredito deve ser unânime. Ou seja, todos vocês devem concordar com o mesmo veredito. Apenas um veredito pode ser dado para cada crime acusado. O veredito deve ser por escrito e, para sua conveniência, o próximo formulário de veredito necessário já foi preparado. Ele é o seguinte: na próxima página, vocês têm o formulário de veredito. Assim como no outro formulário de veredito, o cabeçalho é apenas a identificação do processo. Vamos começar logo abaixo do formulário de veredito. Nós, o júri, decidimos o seguinte em relação ao item 6 da denúncia. Marque apenas A ou B e quaisquer conclusões aplicáveis. A ré é culpada do crime de posse de arma de fogo por pessoa já condenada por crime grave, conforme a acusação. Se você marcar isso, então você responde durante a prática do crime: a ré realmente possuía uma arma de fogo? E você marca sim ou não. B. A ré não é culpada. A segunda pergunta é: o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Joseph Killings é um reincidente após liberação prisional? E a resposta, primeira opção, é A, sim, ou B, não. Então, todos nós declaramos nesta data em branco de agosto. E há um espaço para o presidente do júri imprimir e assinar seu nome. Agora, o que também vou dizer a vocês é que o Sr. Killings não está na sala do tribunal. Ele está ausente da sala do tribunal. Vocês não devem deixar que isso influencie de nenhuma forma a decisão de vocês neste formulário de veredito. Dito isso, vocês podem ir para a sala dos fundos agora. Acho que as anotações de vocês ainda estão lá. Sim. Por favor, fale agora, para apresentar formalmente o... Me desculpa. It's late. I'm tired. Desculpe. Sorry. Eu esqueci que precisamos ouvir as provas. Tudo bem. Então pode ser útil. Tudo bem. O Estado pode chamar sua primeira testemunha. O Estado renuncia formalmente à declaração de abertura. Está passar. E o Estado pergunta: que poema você está lendo? Tudo bem. Você entende o que estou dizendo? Desculpe, acho que está funcionando bem. Você jura solenemente ou afirma que o testemunho que está prestes a dar é a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Sim. Bom. Alguém presta atenção por onde já. Vamos ver se isso vai acabar. Quer dizer, Quando você se sentar, faça um favor para mim, ajuste o microfone para que ele fique alinhado com a sua boca. perfeito. E se você puder nos dizer seu primeiro e último nome, por favor. Meu nome é Monique Palisi, M-O-N-I-Q-U-E-P-A-L-I-S-I. Obrigada, você pode prosseguir. Senhora, onde você trabalha? Departamento de Polícia de Tampa. Há quanto tempo você trabalha no Departamento de Polícia de Tampa? No meu cargo atual, há 9 anos. E no total? 17. Qual é o seu cargo atual? Sou especialista em impressões digitais latentes. E você, nessa posição, tem a oportunidade de comparar impressões digitais conhecidas com as impressões digitais em documentos de julgamento e sentença? Sim, eu tenho. Quantas vezes você já testemunhou anteriormente como perita em análise de impressões digitais? Aproximadamente 50. E quantas vezes você já analisou ou comparou um conjunto de impressões digitais? Essa é a tarefa que você realiza todos os dias no seu trabalho? Sim. É isso mesmo. Neste caso específico, você teve a oportunidade de comparar as impressões digitais conhecidas de um indivíduo chamado Joseph Killings com um prontuário penitenciário, também de um indivíduo chamado Joseph Killings? Sim. Sim, eu tive. E se eles lhe mostrarem aquele prontuário penitenciário e o conjunto conhecido de impressões digitais, você consegue identificar suas próprias marcas únicas em ambos? Sim, eu consigo. Você fez essas marcas na época em que concluiu sua análise sobre se essas impressões digitais foram feitas pela mesma pessoa? Sim, eu fiz. Meritíssimo, neste momento, o Estado solicita a admissão das provas número 42 e 43, assim como das provas auto-autenticáveis 44 e 45. Alguma objeção? Não, eu vou segurar isso. Tudo bem, eles serão admitidos.
Você teve a oportunidade de utilizar essas impressões digitais como um conjunto de referência de impressões digitais padrão que foram tiradas de Joseph Killens. Ou, pelo menos é isso que está indicado nas impressões. Sim, eu tive. E as suas marcações estão indicadas aqui embaixo da caixa que tem o marcador polegar direito. Sim, citam. Você comparou essas impressões digitais padrão, conhecidas como um prontuário penitenciário, com a edição 43 das provas do Estado? Sim, eu comparei. E essas também são suas marcações no polegar direito? Sim, são. Suas conclusões também foram confirmadas por outra analista? Certo. É o laço. E qual foi a sua conclusão em relação à sua análise entre o conjunto conhecido de impressões digitais do indivíduo chamado Joseph Killens e as impressões digitais incluídas no prontuário penitenciário de Joseph Killens? Que ambas as impressões foram feitas pelo mesmo indivíduo. Meritíssimo, o Estado gostaria de pedir a testemunha. Juntando os clientes para ver as perguntas. Obrigada. Meritíssimo, após consultar meu cliente, não temos perguntas para esta testemunha. Tudo bem, obrigado. Pode se retirar. O Estado tem mais alguma testemunha que deseja apresentar? Não, meritíssima. Tudo bem. E assim as provas foram admitidas. E essa é sua única testemunha. O Estado encerra. O Estado só gostaria de mostrar esses itens. Você pode. Obrigada, Meritíssima. Senhores do júri, o tribunal forneceu a vocês o formulário do veredito. Os outros dois documentos que não mostramos com esta perita em impressões digitais são a foto de registro da prisão pela acusação de incêndio criminoso, pela qual a ré foi liberada da prisão na data da prisão inicial. Isso está incluído com seus documentos. Inclui o número de registro dele, assim como a data em que ele foi fichado por essa acusação de incêndio criminoso. E como o réu já testemunhou para vocês sobre a data exata de sua libertação da prisão estadual da Flórida por incêndio criminoso, ele foi libertado em 30 de junho de 2021, ou seja, cumpriu a sentença por isso, mas depois também foi libertado novamente em 25 de setembro de 2022. Essas infrações ou essas datas de libertação ocorreram todas dentro de 3 anos em relação à data em que o réu cometeu os crimes pelos quais vocês o consideraram culpado. Por fim, como uma demonstração de boa-fé para todos vocês, também fornecemos uma prova do que veio do escritório de clemência executiva para garantir e assegurar isso a vocês. O Ryu é um criminoso condenado e, de forma alguma, teve seus direitos
restituídos pela lei da Flórida para poder possuir legalmente uma arma de fogo. Neste momento, o Estado realmente pede que vocês considerem que o réu, de fato, para os fins deste caso, possuía uma arma de fogo ilegalmente como um criminoso condenado. Foi uma posse efetiva, como vocês já constataram anteriormente, em seu veredito anterior, e essas infrações ocorreram dentro do período após sua última libertação da prisão, aproximadamente 7 meses após a data indicada pelo réu em seu depoimento. Obrigada. O senhor tem algo que queira dizer ao júri, Sr. Hatton? Extremamente. Tudo bem, sem problema. Sim, o Estado não conseguiram cumprir seu ônus em relação à quinta acusação. O Estado não conseguiram provar que foi uma posse efetiva e também não Você conseguiram quer dizer manter acusação isso. 6? Desculpe, sexta acusação. Número romano. Desculpe. Sim. Além disso, o Estado não conseguiu provar o caso em relação a ele ser um reincidente após sair da prisão. Pedimos que o absolva. Obrigado. Certo. Então, senhoras e senhores, agora vocês podem se retirar para considerar o seu veredito. Vamos enviar essas provas com vocês em cerca de 1 minuto. O júri entra na sala do tribunal. Apenas com o veredito em si e sem considerar a posse por condenado por crime grave e o status de reincidente após liberação da prisão. Qual seria a situação do Sr. Pullins? Ou, francamente, se o júri retornar com qualquer uma dessas opções, ou principalmente com a de reincidente após liberação da prisão? Quais são as penas obrigatórias que devo impor? Quanto ao abuso sexual da acusação 2, tendo sido considerado um criminoso sexual perigoso condenado por crime grave, há uma pena mínima obrigatória de 50 anos associada a esse crime. Certo. Qual é a pena máxima que pode ser aplicada nessa acusação? Prisão perpétua. E quanto ao número 1, o sequestro É punível com prisão perpétua. Ministro a eles. Sim. 10 anos de pena mínima obrigatória para acusação, sem nenhum agravante, meritíssima? Ele recebe algum agravante pelo status de reincidente após liberação da prisão nesse caso ou não? Sim, obrigatório. Prisão perpétua. É um crime punível com prisão perpétua, entende? Para o sequestro. Aqui é um sequestro à mão armada, é um crime punível com prisão perpétua. Então é prisão perpétua obrigatória sob PRR e quanto à terceira acusação. Sem roubo, sem arma de fogo. Esse é o primeiro PDL? Pena mínima principal para as constatações sobre arma de fogo. Então temos a acusação 4, que é a tentativa de homicídio premeditado em primeiro grau. É um crime punível com prisão perpétua. 25 anos a prisão perpétua. Qualquer sentença de 25 anos ou mais é obrigatória sob a regra de 10 anos a prisão perpétua e prisão perpétua obrigatória é PR. Tudo bem. Esterhal. E então temos a quinta acusação, que foi o roubo sem arma de fogo. Sim, meritíssima. Então, sem arma de fogo envolvida, mas ainda é um crime de segundo grau. E ó, 15. Acertou. Então temos a posse de arma por um condenado por crime. É um crime grave de segundo grau. PRR não se aplica a posse de arma por um condenado, mas seria um... Dá um instrutivo.
mínimo obrigatório para posse efetiva de arma de fogo, se for constatado. Tudo bem. Ele não tinha uma arma de fogo nesse caso, eu acho. Você falou, eu pensei? Não, o Hugo nem sempre foi considerado nesse ponto? Oh, ok. Estamos na acusação número 6. Ok, entendi. Estou ouvindo você. Certo, vamos chamar o júri. Ele já tem o veredito? Sim, tudo bem. Tudo bem. Júri na sala do tribunal. Tudo bem. Todos os jurados estão aqui. Todos podem se sentar. Senhor presidente do júri, entendi que vocês chegaram a um veredicto. Pode entregá-lo ao oficial de justiça. Ao oficial de justiça. Senhora presidente do júri, por favor, leia o formulário do veredito e chame os jurados. Estado da Flórida contra Joseph Killens, 23, CF 596, veredicto da segunda vara voluntária. O júri considera este processo como a quinta acusação. O réu é considerado culpado por, sendo condenado por crime anterior, estar na posse de uma arma de fogo, conforme acusado durante a prática do crime. O réu realmente possuía uma arma de fogo? Sim, o Estado provou, além de qualquer dúvida razoável, que Joseph Killens é um reincidente após deixar a prisão. Sim, assim declaramos todos nós, datado deste 13º dia de agosto de 2026, assinado pelo presidente do júri, Sr. Patrick Lee. Obrigada Pode por prosseguir. chamá-lo. Jurado número 4, este é realmente o seu veredito? Sim. Jurado número 6, este é o seu veredito verdadeiro e correto? Jurado número 12, este é realmente o seu veredito? Sim. Jurado número 15, este é o seu veredito verdadeiro e correto? Sim. Jurado número 17, este é o seu veredito verdadeiro e correto. Jurado número 25, este é realmente o seu veredito? Tudo bem. Então, o serviço de vocês como jurados terminou, certo? Tenho certeza de que todos estão pensando. Vocês conseguiram passar por essa semana. Tudo bem. Espero que todos vocês percebam o quanto é importante terem participado desse processo. Não é fácil. É difícil ouvir os fatos. É difícil, vocês sabem, chegar a veredictos. É difícil fazer todas essas coisas. Mas, sabe, esse é o lance dos deveres cívicos. Qualquer coisa que seja um dever geralmente é difícil. Um dever normalmente não está associado a férias pagas com tudo incluso. Certo, deve ser por isso exigido de todos os nossos cidadãos. E todos vocês aceitaram o desafio. Vocês devem se orgulhar de si mesmos. Eu estou muito orgulhosa de vocês, todos. Vocês foram todos tão atenciosos durante este julgamento. E eu desejo nada além do melhor para vocês. Então, aqui está o que eu vou dizer. Agora, todas aquelas regras que eu impus a vocês, elas estão suspensas. Vocês podem conversar com qualquer pessoa, com quem quiserem, sobre a atuação de vocês como jurados, sobre as deliberações ou o que quiserem, ou não. As deliberações do júri são privadas e ninguém pode obrigar vocês a compartilhá-las. Só em algumas poucas circunstâncias que nós podemos, mas normalmente ninguém pode. Mas vocês também podem compartilhar a experiência de vocês com quem quiserem e falar sobre o que quiserem com qualquer pessoa. Então, dito isso, em meu nome, em nome de todas as partes, assim como de todos os meus colegas juízes aqui do 13º Circuito Judicial, eu libero vocês do serviço de júri. Muito obrigada. Provavelmente vou sentenciar o Sr. Killens esta noite. Se vocês não quiserem assistir, tudo bem. Se vocês quiserem assistir, serão escoltados para fora e trazidos de volta para o tribunal pela parte de trás. E vocês podem sentar e assistir. Se quiserem saber depois, se quiserem sair e descobrir depois o que aconteceu, também podem fazer isso. Vocês podem entrar em contato com o Rich ou comigo. Vocês podem encontrar meu número. Normalmente eu respondo melhor por e-mail no site do 13º Circuito Judicial. Mas muito obrigada. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero que tenham um ótimo restante de ano. Se cuidem. Obrigada. Certo. O júri está saindo da sala do tribunal. E sintam-se à vontade para pegar algumas das coisas que eu trouxe ali, que acabei de enviar para vocês.
Agora que os jurados saíram da sala do tribunal, deixa eu perguntar para todo mundo. Por quê? Porque se a maioria dessas penas são perpétuas, por que eu também tenho que impor o mínimo obrigatório da Lei 10.20 prisão perpétua? É tão redundante. Eu sei Nós desenhar. também. Isso não faz sentido para mim, mas tudo bem. Eu também não, mas acho que pode ser no caso de haver um recurso subsequente. Sabe, tipo? Sim. Então são 10 pela lei, 10 é 20 vida, são 10 na primeira acusação. A Lei 10.20 vida é a dos 50 na segunda acusação? Não. Isso está previsto em lei? Sim. Certo. Então o mínimo de 10 anos é 3, correto? Sim, meritíssima. Então 4 é de 25 anos a prisão perpétua? Sim, meritíssima. Então 5 é 15. 5 não dá em nada com a mudança de qualquer forma. Sempre arear nisso. É PRR, só fica fora da prisão perpétua. Ok, então ele é PRR, então é 15. E então o mínimo de 3 anos. Isso é de acordo com a lei. Lei. Because of the actual possession finding. That one is 10 to 11. That's realmente. Yes, it's 3 years. That's what it is. Entendi. Tudo bem. Você quer um bom lugar para o Sr. Killens? Vou trazê-lo e vou colocá-lo aqui. não acho que haja... Vou colocá-lo aqui. Quando eu estava lá atrás, eu disse a ele sobre a sentença. Eu disse a ele que... Da última vez que estive lá, eu disse a ele que a sentença seria a próxima. Então ele sabe que vai dar tudo certo. Estava tudo bem, deixei claro. Certo. Tudo certo. Então vamos trazê-lo e colocá-lo no banco do júri. Peraí, este sequestro é um crime punível com prisão perpétua. Devo sentenciá-lo à prisão perpétua. Ponto à segunda acusação, que é a agressão sexual com arma mortal. Nesse caso, devo sentenciá-lo a 50 anos com base nas conclusões do júri. Vou condená-lo a 50 anos, 5-0 conforme a lei. E, como reincidente após saída da prisão, devo sentenciá-lo à prisão perpétua. Quanto à terceira acusação, Que é o roubo com arma de fogo, que é uma felonia de primeiro grau, punível com prisão perpétua. De acordo com a Lei 10.20 Life, devo sentenciá-lo ao mínimo obrigatório de 10 anos e, como reincidente após sair da prisão, vou sentenciá-lo à prisão perpétua. Quanto à quarta acusação, que é a tentativa de homicídio em primeiro grau, o júri considerou você culpado e respondeu afirmativamente a todos os quesitos conforme a Lei 10.20 Life. Vou sentenciá-lo à prisão perpétua conforme a lei para reincidentes que foram libertados da prisão. Eu devo sentenciá-lo à prisão perpétua. Quanto à quinta acusação, que é o roubo, que é uma felonia de segundo grau, de acordo com o Estatuto de Reincidência, após liberação da prisão, devo sentenciá-lo a 15 anos na prisão estadual da Flórida. Quanto à sexta acusação, que é a de posse de arma por um condenado, de acordo com a Lei 10.20 Life, devido à conclusão do júri de que você realmente possuía uma arma de fogo, vou sentenciá-lo ao mínimo obrigatório de 3 anos. E de acordo com o fato de você ser reincidente após liberação da prisão como felônia de segundo grau, eu devo sentenciá-lo a 15 anos na prisão estadual da Flórida.
Todas essas sentenças devem ser cumpridas simultaneamente, cada acusação junto com as demais. Você sabe, por acaso, quanto tempo ele já cumpriu? Eu não sei. Alguém tem uma maneira rápida de verificar isso? Obrigada, José. Posso impor as custas judiciais obrigatórias como gravame. O Estado está solicitando o ressarcimento dos custos de acusação? Não, meritíssimo. Tudo bem. E os honorários do advogado nomeado pelo tribunal ou da defensoria pública, eu também vou adicionar e incluir como um ônus. 1.209 dias. Vou abater 1.209 dias. Surya Killings, o senhor tem alguma pergunta apenas sobre sua sentença? Estou vendo você balançar a cabeça. Não. Você quer dizer não? Não, senhora. Tudo bem, tudo bem. Olha, boa sorte para você, senhor. Você vai passar para minha esquerda, onde os agentes do tribunal vão tirar suas impressões digitais. Se cuida. Deixe-me pegar meu. Deixe-me pegar minha papelada em 1 minuto. Você tem toda a papelada. Ah, eu pedi um PGV, eu sei que tá tudo certo. Tudo bem. Escritório dos defensores para fins da taxa da defensoria pública. Sim. Pode prosseguir e enviar isso, Sr. Hackman. Que hora? Não posso. Eu sei. Eu consegui 2. Sim. Número 15. É a minha equipe. É o final da minha equipe chegando e nós vamos fazer Alex. Eu tenho o terceiro, tá bom? Sim.